Tarde a todos. Que Deus nos guarde e nos mantenha sob sua paz. Que os nossos corações estejam aquecidos de amor, de paz, de bênçãos. Que possamos, na tarde de hoje, refletir e trocarmos energias de amor, de paz e de bênçãos. O tema de hoje que vamos tratar é um tema que, por vezes, nos trazem aos templos, às casas espíritas, às igrejas, e todos esses irmãos de diversas religiões vão em busca de curar as feridas do nosso coração, as dores que afligem a nossa alma, e que, por vezes, nos levam a problemáticas das vicissitudes, da falta de cuidado, da falta de amor, da falta de zelo conosco, com o próximo, e as problemáticas que afligem a nossa psicosfera terrestre. Na tarde de hoje a gente vai fazer uma viagem. Vamos voltar ao tempo em que o nosso codificador, junto com os espíritos, codificaram as obras que fundamentam, as obras basilares que fundamentam a doutrina espírita. Na época que Kardec recebeu a tarefa, uma árdua tarefa, difícil, vários cientistas, vários contemporâneos de Kardec, sim, estudavam aqueles fenômenos que pairavam em todo o orbe terrestre. William Crookes, Rousseau, Flammarion, e dentre outros, que buscavam em confirmar, em entender essa relação do mundo terrestre com a pátria espiritual. Kardec, não só ele, mas também Leon Denis, um contemporâneo de Kardec, eles foram por outro caminho. Kardec o mundo espiritual está aí para todos verem. Não temos o que provar mais, mas sim mostrar como esse intercâmbio deve se dar. E no Livro dos Espíritos, Kardec começa falando justo de Deus, o princípio, a causa primeira de todas as coisas. Fala dos espíritos, fala dos pilares da doutrina espírita. Na segunda parte, Kardec caminha para falar desse mundo espiritual, do que se dá, como se dá essa passagem para o mundo espiritual e o que vamos encontrar. E na terceira parte, que vai ser o foco da nossa reflexão da tarde de hoje, Kardec ele vai dizer, existe um Deus, existe os pilares da doutrina, existe o mundo espiritual. E como podemos, enquanto encarnados, agir para que sejamos felizes, para que possamos ter essa passagem de forma feliz, para que possamos ser felizes aqui na Terra e sermos felizes também no plano espiritual. E aí ele se debruça em 12 leis, que são as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Leon Denis, um contemporâneo de Kardec, também já se debruçava sobre essa questão moral, sobre o que temos que seguir,
Quem é a nossa bússola? Quem vai ser o leme quem vai ser o braço que vai segurar o leme para que possamos passar? Porque o luto, a gente passa por ele. Nossas dores, vamos passar por elas. E Kardec, ele, na primeira questão, 614, ele vai dizer assim: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Indica o que ele deve fazer ou não fazer. E eles continuam: ele torna infeliz quando se afasta dela. Nessa primeira questão, Kardec já se debruça a importância da moralidade, a importância, o que vai nortear as nossas condutas enquanto espíritos encarnados. Na época de Kardec, os irmãos que trabalhavam contra o postulado do Cristo, eles traziam o seguinte: era a seguinte ideia que era colocada: fazer o bem, você não vai ganhar nada. Fazer o bem, para quê? Quem disse que fazer o bem é bom? Você tem que ser esperto. Não, deixa para lá. Eu não preciso. Precisa. Quem chega primeiro é o esperto. O mundo é dos espertos. Fazer o bem, você não vai ganhar nada. Era o que os irmãos que trabalhavam contra os postulados do Cristo colocavam essa ideia. E essa ideia parou no ambiente e se perpetuou por muito tempo. Tivemos guerras, tivemos conflitos de diversas frentes. Mas o bem, ele prevaleceu. A paz, o amor, em cada canto do planeta, foi se desenvolvendo. E hoje, chegamos agora à beira da nossa transição planetária, em que aqueles irmãos endurecidos no mal, endurecidos para o trabalho contra postulados do Cristo, eles agora trabalham de forma diferente. A ideia não é mais trazer que, por que fazer o bem? Você não vai ganhar nada. A ideia agora é tirar o homem do centro, porque o homem foi para o centro das coisas, onde era para ser o centro, Deus, nosso Pai, e colocamos o homem. E agora não é mais o homem, é a verdade. A minha verdade é uma, a sua verdade é outra, a dela é outra. Não temos mais referência. Perdemos, estamos à deriva. E nesse meio, temos algumas correlações que podemos fazer com a transição planetária. No livro Obras Póstumas, no capítulo 31, na terceira parte, é colocado que é um capítulo extenso, que ele traz vários pontos.
ele foi escrito em 1866. E nessa obra ele já coloca lá que nesse momento que estamos vivendo, não são mais as entranhas da terra que borbulham, mas as ideias. E se pararmos para perceber quantas ideias estão sendo colocadas a todo tempo. Os animais, não devemos maltratar os animais. O cuidado com as crianças, a adultização das crianças, o cuidado com a melhoridade, com aqueles que trilharam e que deixaram vários ensinamentos para nós, o cuidado que devemos ter com eles. E as ideias estão furvilhando. Mas nesse mesmo parágrafo é colocado que à beira da transição planetária, nesse furvilhão de ideias, vão haver muitos conflitos. A loucura vai chegar à beira do mais alto grau visto. O elevado número de taxas de suicídio. E que até mesmo crianças chegando a tal ação. E hoje vivemos isso. Quantas dores que afligem o nosso coração. Aquela ansiedade que sufoca. Aquela solidão no meio da multidão. Aquelas feridas que não cicatrizam. Aquele sorriso que é visto por todos, menos pelo coração. E nesse momento em que passamos por diversas mazelas, temos que nos fortalecer. Temos que buscar o entendimento. Temos que buscar o nosso melhoramento. E nas leis morais, vamos ter os pilares, vamos ter a base. Vocês estão sentados em cadeiras com 4 pés. Se tirarmos 2, ela cai. Você cai da cadeira. E hoje passamos por isso. Tiramos a base, tiramos os pilares que norteiam a nossa vida. E por vezes caímos. E a partir dessa primeira questão das leis morais, que vai da 614 a 919A, quando Kardec finaliza os seus apontamentos, nos debruçamos por todas as leis morais. Igualdade foi colocado por Kardec à beira onde a escravidão ainda pairava no planeta. A lei de sociedade, a lei do progresso, e dentre outras leis que convido cada um a se debruçar na leitura, porque vai nortear as nossas atitudes, as nossas ações. Na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? No início. E os espíritos respondem: está na nossa consciência. Porque, já disse Emmanuel, Deus está em nós assim como nós estamos em Deus. Mas na questão seguinte, ele fala do esquecimento. E por isso, por tal, Deus outorgou homens para trazer, para nos lembrar as leis que estão dentro da nossa consciência. E quando esquecemos, quando não nos lembramos, infelizmente
tropeçamos, entramos em tristeza, em agonia, em desesperança. Por quê? Porque nos distanciamos de tal lei que está dentro de nós. E a partir disso, na questão 625, Kardec, como pedagogo que era, pergunta: e qual o melhor modelo? Qual o melhor guia? Qual o melhor ponto de observação podemos ter para seguir? E os espíritos respondem: Jesus. Aquele peregrino, aquele homem nazareno que mostrou como viver em amor, como viver o Evangelho. Porque ele trouxe, ele vivenciou, e está conosco até hoje nos mostrando o amor. E esse amor é que vai curar as cicatrizes do nosso coração, as dores da nossa alma. E quando prosseguimos, Kardec, caminhando para a metade, para o final das leis, na questão 886, ele pergunta: qual sentido da caridade como via Jesus? Veja que a pergunta a gente acaba decorando, BIP, benevolência, indulgência e perdão. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Mas não temos noção da profundidade que foi. No início, Kardec pergunta: quem é o nosso guia? Jesus. E ele pergunta como Jesus, nosso modelo e guia, via a caridade. E aí a gente tem que aprofundar. Não é só ficar no BIP. Não. É entender o que é benevolência, o que eu posso fazer para ser benevolente. O que é indulgência? Como posso ser indulgente no meu dia a dia? Perdão, se eu estou aqui sentado, se eu estou falando, e eu agora tenho uma pessoa que eu não perdoei, eu tenho que entregar o microfone e ir embora. Porque eu não estou seguindo o guia. Eu não estou seguindo o modelo. Eu estou só falando. Falácia. Então, se eu tenho alguém que eu tenho um desarranjo, um desafino, pode ser pequeno, pode ser grande, eu tenho que sair daqui e buscar seguir o modelo, seguir o guia. É fácil? Não é fácil. Não é. Mas é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus. E seguindo para a questão 619, a última questão, Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz para eu me melhorar? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que mergulhar no meu íntimo para poder curar as feridas. Não adianta a mudança ser de fora para dentro. Vocês podem até tentar, mas não vamos chegar nas camadas mais profundas, mais íntimas do nosso coração. Mas quando passamos a nos conhecer, quando passamos a nos entender, e essa mudança
vai ser de dentro para fora. A gente começa no ponto mais difícil, mas que é preciso, nas nossas feridas do coração, nas dores que afligem a nossa alma. E nesse momento em que a verdade se coloca individual, temos que parar e refletir. Não, porque você não sabe o que eu vivi, a minha vida, a vida dela, a vida de cada um de nós. Sim, estamos no mundo de provas e expiações. Vamos ter dores. No livro Consolador, Emmanuel vai falar, vai destrinchar as dores, dor e sofrimento. Uma mulher que está grávida agora, dando à luz, num parto normal, ou até mesmo numa cesárea, ela sente dores. Se for um parto normal, dores. Mas ela está em estado de graça, porque está dando à luz a um novo ser, que ela recebeu para cuidar, para amar, para educar e para poder ver esse irmão, que é nosso filho, mas tratamos-nos como irmão, que tivemos a graça pelo Pai de receber como filho, de cuidar. Então, temos que separar sofrimento e as dores. Paulo, na sua carta aos Coríntios, na terceira parte, ele também vai falar um pouco sobre isso. Sobre o sofrimento e sobre as dores mais profundas, mais íntimas, que só eu sei, as minhas dores. Cada um de vocês tem aquela dor íntima. E nesse momento, temos que segurar no Evangelho e dizer: meu guia e modelo é Jesus. Eu vou passar, porque Ele está comigo. Irmãos apostaram em vocês, estão tutelando vocês, que nós por vezes falamos do obsessor, mas esquecemos dos nossos anjos de guarda, daqueles irmãos que nos tutelaram e dizem: não, ele vai conseguir passar por essa prova, ele veio para cá, estudou, ele viu o que é o mundo espiritual, e no íntimo dele, porque a lei está na consciência dele, ele vai lembrar. Mas às vezes esquecemos. Por quê? Porque não estamos firmes com o Evangelho. E essa questão, que é longa também, 919, que Kardec divide, né? 919A, que é a última, traz o relato de quem? Santo Agostinho. Nos mostrando de forma prática como devemos analisar os nossos atos, as nossas ações. E ele fala: vê o que você faz durante o dia. Vê as atitudes que você tomou. Essa atitude foi correta? Essa atitude não foi correta. E eu tenho que me redimir. Eu tenho que buscar a caridade como via Jesus. Vou pedir perdão. Porque a gente tem mania de dizer, a gente não pede desculpa. A gente faz assim. Eu sei, né? Eu me excedi, eu sei. Mas te joga para o outro. Mas ele também não precisava ter feito essa forma. Ele não precisava ter falado desse jeito. Não, eu sei. Eu não precisava ter dito. Mas assim, sabe, veio um negócio dentro. Mas sempre tem um mais. Não, errei. Peço perdão, meu irmão. Se eu te magoei, se em algum momento o que eu falei te feriu, eu peço perdão. E como Jesus
falava para todos aqueles peregrinos que ele curava, ele dizia: vá e não peques mais. Ou seja, eu pedi perdão, eu não vou fazer mais. Eu aprendi com o meu erro. É fácil? Não. Porque quando olhamos para o nosso íntimo e que vemos coisas que não queremos, a gente falou, aquele homem velho, deixa ele aí, quieto. Deixa ele quieto. Mas não, esse homem velho, ele não pode ficar quieto não. Ele tem que se remexer, porque ele tem que mudar. Porque senão, quando vir uma dor, quando vir um sofrimento, aquele homem velho aparece. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar a família. Eu não quero cuidar de minha mãe, cuidar do meu pai. Tal. É um homem velho. Aí vem a violência, a truculência, vem o egoísmo. E aí é normal normalizarmos o que não é normal. E não podemos normalizar. Hoje estamos na transição planetária, chegando iminente. Está aí, fulvilhão. E a gente tem que ser firme nas redes sociais. Eu vou ver infinitas. Hoje a comunicação é tão rápida que se eu parar agora e abrir aqui o WhatsApp e botar lá no Story, em 2 minutos eu tenho a ideia de mais de 10 pessoas. Porque se ela postou, é porque é uma ideia que saiu dela. E aí, nesse momento, temos que pensar: o que eu estou postando? Quais são as consequências das minhas ações? Jesus fala, né? Falou a Pedro, que vem o escândalo, mas cuidado por quem vai vir esse escândalo. Se eu vivo o evangelho, eu vou ter que viver a lei de sociedade. E eu vou respeitar cada um irmão de acordo com como ele é. Não significa dizer que temos que aceitar Jesus, que viveu o amor. Ele era firme, mas era doce. Jesus que não... Com o magnetismo dele, ele não precisava nem falar. Ele parava. Imagine aqueles irmãos, se estamos num mundo de provas e expiações, né? Esse tempo todo. Imagine aquela galera que vinha escutar o mestre falar. De dores, de sofrimento, de angústia. Imagine esse ambiente cheio desses irmãos. Como era? Aquela gritaria, aquela euforia, aquele desespero, muitos tocados pela desesperança. O mestre entrava, fitava o olho, todos paravam. Aos poucos o silêncio tomava conta do ambiente e ele dava os ensinamentos. E ele mostrou como viver em meio, porque a gente não para pensar como era vivido os dias, a época de Jesus. Nos esquecemos. Porque por vezes nós mesmos estávamos lá, julgando o mestre. E por misericórdia divina, temos a bênção da reencarnação e do esquecimento para estarmos aqui buscando o progresso. Olha a lei. Buscando viver em sociedade. Olha a lei. Buscando a lei de amor, justiça e caridade. Que hoje está difícil. Essa lei, que é um atributo de Deus, como ela está pairando no ambiente.
Porque por séculos separamos lei da justiça e o amor, mas são uma só. Justiça, amor e caridade. Aí eu volto para a questão 886. Caridade como entendia Jesus. Não é a nossa, não. Não é o nosso entendimento. É o entendimento do Cristo. E aí pesa. Benevolência, indulgência e perdão. Todos nós que estamos aqui temos o mesmo valor dos irmãos que estão no presídio agora. É difícil. Eu tô aqui toda sexta-feira, eu pego, sento, dou o passe, eu tenho o mesmo valor para Deus daquele irmão que só cometeu equívocos. Sim. Por quê? Você chegou até aqui. Você acha que chegou aqui sozinho? Você acha que irmãos, como eu falei, não apostaram em você, não tutelaram você? E por que aqueles irmãos lá não podem também trilhar esse caminho com a nossa ajuda, com o nosso apoio? É difícil? É difícil. Algumas situações passamos e vivenciamos isso. Já aconteceu de eu estar no hospital, no USE, e o meu preceptor disse: Queiroga, dê uma olhada lá naqueles 2 pacientes. E aí eu fui. Tinham 2 no mesmo leito. Um paciente era... Aí ele disse: ele teve uma lesão medular, faça a avaliação desse paciente e tal. E aí eu fui, né? E tinha outro também que tinha outra lesão. Era de menos gravidade, vamos dizer assim, né? Não tinha tanta gravidade como esse. Cheguei lá, tal, entrei, tinham lá o pessoal, a equipe, né? E aí o pessoal, o doutor tal pediu para você olhar, pediu para você olhar os pacientes aqui. E aí eu fui, tranquilo, né? E eu senti o pessoal meio burburinho, aquela coisa assim. E eu fui fazer a avaliação do paciente, conversei com ele e tal, tudo. E tratei os 2 normais. E aí, quando eu saí de lá, pessoal, rapaz, e esse paciente aí não notou alguma coisa estranha nele, não? Assim, ele não falou nada, não? Eu digo: rapaz, eu trato todo mundo igual. Por quê? Não, porque ele é um assassino de aluguel. Ele matou 2 pessoas e foi fugir pelo telhado, caiu e teve essa lesão medular. E eu vi as pessoas dizendo: tomara que ele não ande mais. Tomara que ele... Aí, nessa hora, a gente tem que parar. Espera aí. Ele tem os equívocos dele. Pelas leis dos homens, ele tem que pagar. Porque ele cometeu crimes. Mas eu não sou Deus. A toga de Deus é muito pesada. Quem sou eu para julgar por quem outrora eu posso ter sido também um homicida? Então, eu oro por ele, para que ele se liberte desse sentimento de ódio, esse sentimento de matéria, esse sentimento que leva ele a cometer esses equívocos, mas não julgar. Por isso que temos que parar a cada atitude que tomamos. Como tão é importante eu chegar aqui, falar com todos, falar com o pessoal. Quão é importante. Porque cada atitude nossa, como tem no Livro dos Espíritos, até a nossa intenção, o nosso pensamento, ele emana energia. Ele é avaliado pela espiritualidade. E nesse momento temos que estar fortalecidos. E às vezes, por vezes, tomamos atitudes truculentas, atitudes equivocadas, falta de entendimento por ignorância.
Eu estava com um paciente, o preceptor disse, Ícaro, vai lá avaliar o paciente, porque era avaliação de morte encefálica, UTI. Aí eu digo, sério, doutor, tal. Aí na hora que eu fui, foi bem na hora da visita. Bem na hora da visita. Lá no... Digo, eita, aí o pessoal que estava lá, né? Não, rapaz, vai logo, tal. É melhor você... Vai logo lá, já fica livre, depois vai ver o paciente, já acaba. Aí eu disse, não. Tenho que ter calma. E aí fui, conversei com a mãe do paciente estava lá, que tem a visita, né, na UTI, ela chorou, aquela coisa. Ele já tinha tido a primeira avaliação com neuro de morte encefálica, e nessa segunda avaliação iria ser, que são 2 avaliações feitas, iria sim ser feita a avaliação da segunda, né, a segunda avaliação, decretado o óbito por morte encefálica e assim sugestivo de doação de órgãos. Ou não, se ele tivesse apto. E eu ponderei. E aí eu dei esse momento para ela, ela foi, abraçou ele, se despediu, disse que o amava, disse que estaria com ele sempre. E foi. Eu fiz a avaliação e ele se entrou em morte encefálica. Mas veja como uma atitude poderia, já pensou eu lá, não, vou fazer logo, olha, está em óbito. Como trauma seria para essa mãe? Ela pôde se despedir, ela pôde conversar, ela pôde ressignificar naquele momento final, porque ali o espírito ainda estava ali. Tem todo um desligamento, a gente estuda isso muito aqui na casa, né? Nos grupos de estudo, como se dá, como vai, como é feito esse corte desse cordão prateado, né? A gente estuda muito isso. E ele estava lá, o espírito dele ainda estava. E nesse momento derradeiro é onde o espírito, sim, ele sente o amor da mãe, ele se arrepende das suas atitudes, dos seus equívocos. E pode ter uma passagem, né, que a gente também estuda muito, o estágio de perturbação, o estado de readquirir, né, o senso, que partiu, que não está mais nesse plano, com mais suavidade. Então vejam que para curarmos as dores, as feridas, temos que primeiro reacendermos a chama das leis que estão na nossa consciência. Reacendermos o sentimento que o Mestre nos ensinou. Amor, amar a Deus, amar a mim mesmo. Quantos irmãos padecem porque perdem o amor por si mesmo, pela vida, aquela angústia. Então temos que nos amar, temos que amar quem nos rodeia, temos que amar a Deus e seguir o nosso guia e modelo, os passos do nosso guia e modelo, Jesus. Muita paz a todos, que Deus abençoe.